Fala, campeão! Seja muito bem-vindo a mais um podcast no Alvo com o Álvaro, o queridinho, o famoso, olha, é o comentário do mundo, o podcast dos campeões, onde a nossa missão é colocar você e a sua empresa no topo do pódio. Vê, tantos convidados já passaram por esse podcast, eu fico tão feliz em saber que a gente está contribuindo com a vida sua, da nossa economia, dos empresários, dos empreendedores, ou seja, essa é a nossa missão, fomentar, falar sobre mentalidade, falar sobre negócio, falar sobre empreendedorismo, por quê? Porque são assuntos que eu sou apaixonado e, obviamente, a gente está aqui para ajudar você. Quero agradecer pela parceria desde o início do ano da Nuveira Tecnologia, ou seja, se hoje tu precisa fazer automação no teu negócio, CRM, contratos, toda a parte de gestão, se você tem um time de vendas, quer fazer todo o controle financeiro, resultado, tudo que envolva automação e gestão, a Nuveira Tecnologia pode te ajudar nessa jornada. Quero agradecer também a SSCA Consultoria Contábil, a turma aí que trabalha com a parte da contabilidade. Então, se você hoje não cuida dos teus números, eu sinto muito dizer, pode ser que a tua empresa venha a quebrar. Beleza? Então, graças à Nuveira e a SSCA que o podcast Campeão tá rolando. Senhoras e senhores, campeãos e campeãs, hoje tem a honra de receber essa verdadeira campeã que está crescendo cada vez mais, que está avançando, está com uma carreira maravilhosa, uma mega mentora, mas não é aquela mentora que fez o cursinho no final de semana, é uma mentora que tem muita bagagem, vem de uma jornada grandiosa de empreendedorismo, já tomou na cabeça, já cresceu, já apanhou, já aplicou, é uma pessoa que, se é preciso, eu já vi vídeos no Instagram dela que ela vai lá, sobe no ônibus e vai até a cidade que precisa ir para estar junto do time. E esses convidados campeões que a gente sempre traz aqui, quero que você receba diretamente de Porto Alegre para o mundo, ela que é mentora e palestrante, empresária, especialista em famílias, ou seja, você hoje que trabalha a parte da sucessão, você quer trabalhar negócios familiares, ela é especialista nisso e também tem um olhar incrível para liderança feminina. Senhoras e senhores, recebo aqui no palco ela, a poderosíssima Luana Fleck. Seja bem-vinda, Luana! Muito prazer estar aqui, Álvaro. Estou muito contente em poder estar dividindo também um pouco dessa minha jornada, a minha trajetória dentro do mundo da empresa familiar, dentro do mundo também da liderança feminina. Então, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui junto contigo no teu podcast no Alvo. Maravilha! Luana, obrigado de coração. É mais fácil falar lá com o presidente americano do que encontrar uma agenda com essa mulher. Gente do céu, a agenda dessa campeã é lotada. Luana, a gente sabe hoje que muitos dos negócios são familiares. Você vem, né, de uma família que tem uma história aqui no Rio Grande do Sul, mas também em todo o Brasil. E quando a gente fala sobre família, a gente estava falando nos bastidores, né? Eu já trabalhei com alunos meus que vêm de sucessão familiar, aquela piadinha. Mas o pai já deixou pronto, já está pronto. Para a turma que está assistindo hoje, que tem o trabalho familiar, que está construindo essas empresas ou que está pegando essa parte da sucessão, quais foram os maiores desafios que você passou lá no início, quando teu pai disse, minha filha, assuma o bastão, vai, ou sua mãe disse, vai para cima. Quais são os desafios que você, como mulher, ou até mesmo um menino, quando assume a sucessão familiar dentro de uma empresa, passa, Luana? Então, eu vou começar contando um pouco da minha história, né? Eu trabalho numa empresa de 83 anos, é uma empresa de transportes de passageiros, um setor super tradicional, e nós atuamos em 10 estados do Brasil. Então, esse desafio, né, que eu tenho de estar dentro de uma empresa familiar é muito grande. Além de ser membro de empresa familiar, que a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do podcast, se tem o desafio de trazer inovação para uma empresa, né, num setor tradicional, uma empresa com 83 anos. Então, eu tenho buscado muito essas questões de melhoria de processos, né, internos, digitalização, pensar diferente também. E no setor de transportes, outro desafio que eu tenho é ser mulher, porque no setor de transportes, assim como outros setores, né, o setor financeiro, de tecnologia também,
é predominantemente masculino. Então, eu tenho feito alguns trabalhos, né, tanto sociais, e me dedicado também a isso, a incluir mais mulheres no setor de transportes, porque para nós mulheres é um desafio como manter a nossa feminilidade, né, como a gente se posicionar frente a uma reunião que às vezes são só homens, e homens às vezes fortes também nas suas ideias, nas suas colocações. Então, como manter a feminilidade dentro de um ambiente corporativo assim? Então, são diversos desafios que eu quero compartilhar aqui com vocês. E você trouxe uma coisa, né, Luana? A maioria dos meus clientes hoje são mulheres, são executivas, e o que eu mais escuto delas às vezes Álvaro, às vezes eu tenho que me masculinizar para poder meter a cara, para poder falar. E aí eu digo para ela, mas você tem que ter o lado feminino, sabe? Você tem que ter a conexão, o olhar. E eu vejo, Luana, que quanto as mulheres, já passou várias especialistas aqui também nessa jornada, várias mulheres aqui, o nosso podcast só entra campeões, então sempre estou trazendo os melhores aqui, e elas trazem muito desse desafio, porque o mundo corporativo sempre foi um mundo masculino, sempre foi um mundo regido, né, por nós homens. Também. E aí, você você disse assim, Álvaro, uma empresa de 83 anos, então, é uma outra geração, é uma outra mentalidade. Hoje, quando tu olha para o negócio, você falou de inovação. Como é que está sendo para você, Luana, pegar uma cultura, num estilo de pessoas que foram criadas em cima de uma cultura, e você hoje trazendo esse novo olhar com essa vitalidade, com essa energia, com esse drive atualizado que você tem na sua mente, como é que está sendo para todo, porque não é uma operação pequena, né? É uma operação de 10 estados. O que você tem sentido de desafio na questão de cultura, e também o quão é importante numa empresa familiar ter uma cultura forte de inovação, e as pessoas já pensam, mais cedo ou mais tarde, um dia você vai chegar nos teus 60, teus 80, 90. Daqui a pouco vai ser um filho ou vai ser um sobrinho, alguém da família que possa tocar os negócios. Então, como que vocês estão criando essa cultura forte na tua empresa, Luana? Eu tenho levado muito para as entidades do setor, associações, federações também das empresas, nessa questão da importância de trazer conceitos novos, de ver diferente, né, a gestão da empresa. Porque muitas empresas, e hoje a gente já tem estatística, né? Hoje, segundo estatísticas, 90% das empresas são familiares, né? Ou têm sociedade, né? Empresas pequenas, médias, grandes também. Então, 90% das empresas são familiares. E é um desafio grande fazer a gestão profissionalizada, porque às vezes a gente confunde gestão profissionalizada em tirar todo mundo da família, e não é isso. Gestão profissionalizada é ter uma gestão, né, muito bem estruturada, né, com base principalmente na governança corporativa, né, com processos, com toda uma organização. E fazer as combinações entre os sócios, né? Porque os conflitos começam quando não existem as conversas e as combinações para a gente ter bem claro quais são as expectativas de cada um. Às vezes, numa empresa familiar, tem sócios de 70 anos e tem sócios de 20 anos. E quais são as expectativas, né, de pessoas com fases de vida tão diferentes? Os mais jovens muitas vezes querem investir no negócio. Os sócios mais velhos, muitas vezes querem pegar os seus dividendos e aproveitar a vida. Então, essas conversas de alinhamento, né, sobre as expectativas do sócio, sobre as expectativas do rumo da empresa também é importante. E tem que ter momentos para isso, né? Tem que estar organizado. Tem que ter um momento de falar da família, o momento de falar sobre os negócios e o momento de falar da sociedade. Então, eu vejo isso como muito importante, porque na empresa familiar existem 3 pilares, né,
principais que às vezes se confundem, que esses 3 pilares são a gestão, a sociedade e a gestão, a sociedade e a família. Então, tem que estar muito bem separado esses 3 assuntos para não chegar lá no almoço de domingo e começar a discutir, né, assuntos que é de segunda-feira, que é lá da gestão, ou estar dentro da empresa, e aí numa mesa, na hora de discutir sobre investimentos, por exemplo, ou alguma coisa da empresa, a gente começar a discutir sobre questões familiares. Então, essas combinações e esses momentos, né, esses fóruns de conversas específicas é extremamente importante para uma empresa familiar ou uma empresa que tem sociedade. Luana, você trouxe um assunto muito importante. Vê, o cara que está nos 60, nos 70, nos 80, ele está pensando, vou me aposentar, pegar minha lanchinha e navegar. O cara que entra com 20, com 30, ele pensou assim, vou ficar milionário em 10 anos, então vamos investir nessa empresa, vamos... quando você pega uma empresa que você tem que dar uma orientação, até mesmo trazendo do negócio que você tem hoje, como é que vocês fazem esse equilíbrio do interesse do cara que está numa página que vem lá dos anos 60, dos anos 50, para a molecada que hoje que é a geração Z? Como é que vocês estão fazendo esse alinhamento de quem quer ficar milionário para cima com a energia dos caras que estão a fim de comprar um motorhome e passear pelo mundo? Hoje é muito importante que a gente tenha essa organização, né? Tanto essa organização com base na governança corporativa, organização da família, da gestão e da sociedade. Né? Numa empresa de primeira geração, onde tem os fundadores, é o fundador que manda e os filhos, né, e os demais obedecem, de forma bem prática, se diria isso. Já numa segunda geração, o que ocorre? Já é uma sociedade de irmãos ou de primos. Então, já não tem aquela figura do fundador ou de uma pessoa que manda. E aí começa essa necessidade de ter mais conversas. E depois, tu imagina, na terceira geração já é uma sociedade de primos, na quarta de primos de segundo, terceiro grau também, e assim vai. Então, a gente organiza normalmente na empresa familiar, de uma forma muito prática, né, e que dá certo, é organizar o grupo dos sócios, onde ali tem as conversas sobre a sociedade, né, e ter o grupo de futuras gerações. E esse grupo trabalhar entre eles, né, quais as expectativas deles, porque alguns querem entrar no negócio, outros não querem entrar no negócio, mas estando ou não dentro da empresa, a pessoa é responsável, né, por tomar decisões, por também se interessar pelo negócio, porque aquilo é dela, queira ou não queira, né, por lei, aquilo vai ser da pessoa. E precisa entender do negócio, porque até se a pessoa quiser vender o seu negócio, ela precisa entender, precisa saber fazer o cálculo certo do valor do seu negócio, ou como fazer com que o negócio se valorize mais para ter uma boa venda, como fazer aquela venda também. Enfim, mesmo essa terceira geração, né, ou as futuras gerações, elas precisam estar incluídas dentro do contexto todo da empresa familiar para entender o negócio e poder se sentir pertencendo de qualquer forma. Ou vai estar dentro da empresa, ou vai ser só sócio, investidor, ou até se quiser sair, como vai fazer toda essa negociação. O que tu me traz, então, quando a gente fala de empresa familiar, tem que estar bem claro, então, um exemplo, aonde a empresa quer chegar para todos, quais são as regras que rolam nessa empresa, a gente pensa dessa forma, então, se um quer e 3 não querem, aquele um não faz sozinho, e a comunicação precisa estar bem aliada entre as pessoas, porque eu já trabalhei em empresa familiar, Luana, que o pai queria para a esquerda, o filho queria para a direita, o sócio queria tocar reto, um queria expandir, outro queria fechar, e aí eu trouxe esse olhar para eles, né? E aí quando você está nessa tocada dentro da empresa familiar, o quão é importante você fazer reuniões, principalmente ter uma comunicação clara, para que, e principalmente o quão importante hoje ter regras claras
no meio desse negócio para tomar de decisão, Luana? Porque eu sei que você está avançando, você está crescendo cada vez mais. É uma empresa grande que você atua, então como é que foi para ti essa transição de sair da filhinha do dono, porque todo mundo respeita que é filha do dono, para hoje dizer, não, a gente está organizando um negócio porque se a empresa cresce, vocês crescem também. Então, como é que está sendo para você essa transição e o quanto essa clareza de comunicação de regras é importante para que uma empresa familiar avance e continue perpetuando, e você falou 83 anos, mas que fique mais 100, 200, 300 anos. É muito importante que todos os membros da empresa familiar, todos os membros que eu digo, sócio, filhos de sócios e até cônjuges, porque às vezes a gente não fala muito no papel e na importância que os cônjuges têm dentro da empresa familiar, porque eles não estão trabalhando dentro, mas eles são esposas, né, maridos, namorados de quem está dentro da empresa, influencia demais essa pessoa que está também dentro da empresa. Então, é importante... Influencia para o bem e para o mal, porque às vezes a pessoa pode ser, mas o fulaninho não trabalha tanto, mas está ganhando mais por cento que você. Sim. Acontece. Olha lá, teu irmão deu não sei o que para a esposa, eles viajam tantas vezes por ano, e a gente aqui não tem tudo isso. Luana, então, conta babado, assim, vê, você já andou com todas as empresas, andou em várias empresas familiares. Assim, quais foram as coisas mais absurdas que você viu, assim, tipo, sei lá, cunhada mandar matar cunhado porque ganhou mais. O que você já escutou de absurdo dentro dessa tua jornada aí? Agora vamos trazer um Champions Fofoca News aqui do negócio. O que você já viu de coisa curiosa, tipo assim, meu, se eu entrei naquela empresa, os caras estavam fazendo um troço assim. O que você viu, Luana, para trazer para nossa audiência? Olha, Álvaro, teria que ficar uma tarde inteira aqui falando e teria tanto assunto para a gente falar. Tem tantas coisas que são subjetivas, né, dentro da empresa familiar, porque não é... E as relações humanas não é algo 1 mais 1 é 2, não é matemática. Então, e a gente só consegue se entender conversando, não tem outro jeito. E essas coisas de percepção, de história de cada um, né? Às vezes, lá no Natal, quando 2 irmãos eram pequenos, um ganhou uma bicicleta e o outro não ganhou. Aonde que isso vai estourar depois? Numa mesa de negociação dentro da empresa ou na disputa de um cargo entre irmãos, entre primos, porque isso fica, né, guardado no nosso cérebro. Nós somos humanos, não somos robôs, e tu sabe muito melhor que eu essas questões das crenças limitantes, dos traumas, né, dos bloqueios mentais que muitas vezes a gente tem dentro, e isso é muito presente nas famílias. Então, né, tu pega tudo isso e leva para o ambiente corporativo. Então, por isso é tão importante o autoconhecimento de cada um para poder ver o negócio como negócio, né? E não colocar, às vezes, o interesse pessoal da pessoa, né? O trauma da pessoa, a briga com o irmão, com o parente, acima do interesse da empresa. Você trouxe um ponto, pegando esse gancho, eu trabalhei com uma empresa, Luana, que nas reuniões, não, porque os irmãos, né, porque o fulano, porque a fulana, porque o fulano, porque a fulana, e o pai toda hora dizendo assim, Álvaro, treina esses moleques, que eu quero passar o bastão, eu quero ser o cara da viagem, eu quero ir embora disso aqui, e cada um fica com o seu setor. E eu me lembro que numa das mentorias que eu dei especial para a menina, que eu via que a carga dela vinha mais, eu falei para ela, eu falei, meu, perdoa o teu irmão, trabalha forte o teu perdão, porque você está carregando essa carga para o teu coração, para o teu negócio, para o teu irmão, para o seu pai, porque o primo também trabalha com a questão com a gestão financeira, e para você ver que coisas da infância, você trouxe um ponto importantíssimo, coisas da infância que eles passavam na infância estavam se repetindo agora. E é uma empresa que é gigante no Brasil e está buscando se expandir para fora. Não é uma coisa, um bolichinho, um boteco da esquina. São coisas grandes. E para você ver que a falta de perdão
de proximidade entre os irmãos estava gerando uma dor de cabeça tão grande que estava indo para ruir a empresa. Então... E aí a importância, né, Álvaro, desde pequeno ir falando que o trabalho é bom, que é bom trabalhar naquela empresa, né, os benefícios que tem também, porque muitas vezes as pessoas chegam em casa dentro de uma empresa familiar, né, ou não também, né, mas chegam em casa falando que a empresa só dá problema, que é só incomodação, que é só briga, que não aguenta mais, que tem conflito com esse e aquele parente. E aí o que ocorre? Os filhos, na geração futura da empresa, começam a colocar isso dentro da sua cabeça de que a empresa é ruim, é conflito. E aí o que vai querer? Tá fora do negócio. Então é muito importante, gente, estar olhando para a forma que a gente passa para os nossos filhos, né, para as gerações futuras, a imagem do que é um negócio familiar. Porque hoje nós temos um problema, sim, de que muitos jovens não querem estar dentro da empresa familiar, principalmente em empresas mais tradicionais no mercado, porque olham como startup, olham como atrativo tecnologia, empresas, né, diferentes daquela empresa mais tradicional e acabam não tendo interesse no negócio e aí não tem sucessor, né? Não, e Então, esse podcast de hoje está sendo uma aula para mim, porque um dia a Pérola chega para mim, que é minha filha mais nova, e diz... Aí eu perguntei para filha, o que você quer ser quando crescer? Ela disse, papai, eu quero fazer o que você faz. Eu falei, palestra e ajudar as pessoas, filha? Ou seja, esse podcast está sendo importantíssimo para mim saber como que eu devo falar. E tu falou uma coisa muito interessante, Luana. E às vezes eu chego em casa, as gurias sabem, né? Elas perguntam, papai, você vai aonde? Do pai, vou lá ajudar as pessoas, né? Que é o que eu faço. E aí, às vezes eu vou viajar, fico fora de casa também, 3, 4, 5, 10 dias. E uma coisa que interessante, você acabou de falar, Luana, eu volto para casa e elas perguntam como é que foi a viagem, eu digo, o papai palestrou aqui, o papai ajudou tal pessoa. E como é interessante que, se eu chegasse em casa e dissesse, ai, que viagem chata, que empresa chata, que isso fique... Vê, as minhas filhas hoje têm 4, 5 anos quando a gente está rodando esse podcast, mas daqui a um tempo vão ter 15, 20, 30 anos. Então, você acredita que o trabalho tem que ser lá na base, Luana? Por exemplo, por exemplo, o filho nasceu, você já tem que pensar ali, se caso ele queira assumir essa empresa, tem que ser feito um trabalho desde a base para que ele continue um profissional campeão? Com certeza. O herdeiro, querendo ou não trabalhar no negócio, é importante que ele se sinta pertencendo àquele negócio familiar. Existem algumas maneiras de envolver desde criança, né, que eu vejo em muitas empresas. Uma das maneiras é visita a empresa. Então, por exemplo, no nosso caso, o que a gente já fez algumas vezes? Traz as crianças, mesmo que tenham 5, 6, 7, 10 anos, traz a criança para dentro da empresa, leva na manutenção, coloca os EPIs, ensina como troca uma roda, se reúne com motoristas antigos, funcionários bem antigos da empresa, e eles contando como que era lá na época do avô ou do bisavô, o que ele fazia, como ele era, mostra fotos. E isso vai envolvendo, né, a criança dentro daquele contexto todo, para depois poder escolher se quer ou se não quer, mas se sentir pertencendo dentro daquela empresa familiar é um dos segredos para fazer esse preventivo de gestão de conflitos. Né? Você pegou a visão que a Luana... Assim, esse podcast está sendo tão perfeito para mim. São 3 que uma quer continuar o que o papai está fazendo, outra não sei o que quer fazer da vida, né? Mas, Luana, é tão gostoso. E aí você trouxe uma coisa interessante, né? Você vai lá, você bota a luva, você troca o pneu, você conversa. Para a criança, ela pensa, nossa, é divertido, é gostoso, é um ambiente saudável para mim poder trabalhar. Agora eu vou tocar num assunto mais chato. Quando o campeão não quer fazer o negócio, mas o pai que vai ter que fazer esse negócio, meu,
o quão isso pode ferrar o Eric Berne, que é um psiquiatra, chama isso de script de vida, né? Seguir. Beleza, tem gente que vai querer continuar a carreira do pai, que acha bacana, que se identifica com aquela carreira do pai e da mãe. Mas tem uns que não vão querer. E aí, como é que faz, Luana? Manda o filho fazer, incentiva o filho a fazer o que ele busca, ou manda para terapia? Qual que é o caminho para você poder associar o teu interesse, o interesse do filho também, para que não gere um desconforto? Daqui a pouco o filho vai para a organização, não é o que ele quer fazer, ferra o negócio, e depois põe a culpa, pai, você que mandou fazer. Como é que é a tua visão sobre isso? E assim, Álvaro, isso ocorre muito na prática, que eu vejo em muitas empresas, tá? Porque a gente às vezes olha, é herdeiro de uma empresa, tá com a vida ganha, não tem problema, já tá com o emprego garantido, e não é assim, gente. É um fardo, sim, é um peso, não é algo leve escolher estar dentro da empresa familiar. Tem todo o lado de que tu está sendo olhado 24 horas. É muito diferente a repercussão de uma tomada de decisão errada ou um conflito forte, uma briga com alguém dentro da empresa. A repercussão, se é alguém da família, é muito maior. Então, Rádio P é um come-floxo daí, né, Luana? É pesado. Vê, o cara vai lá, investe, faz um curso pra caramba, vai pra fora, traz palestrante, faz uma mega festa de final de ano, ajuda todo mundo. Claro, a equipe, né? A empresa. Aí o campeão dá uma pisada na bola, a metralhadora é virado para ele, e ele é praticamente crucificado pelos erros. Então, você que está nos assistindo, que hoje não é empresário, que é um profissional que trabalha numa outra empresa e reclama da tua empresa que você trabalha, eu quero dizer para você que se hoje você tem uma comidinha, talvez um aluguel, talvez o cursinho de inglês do teu filho seja dessa empresa que você está trabalhando. E uma coisa que eu acho bacana, Luana, posso não gostar do lugar que eu tô, mas tenho que ser grato. Então, acho que esse é o caminho, assim. Posso não gostar, talvez, da sociedade, ou não é isso que eu sonhei para minha vida, mas daqui a pouco vai ser um trampolim que vai te levar para onde você quer. Mas eu vejo a empresa familiar do tipo assim, respeita quem veio antes. E essa questão de escolher, né? Quero ou não quero estar e trabalhar na empresa da minha família? É uma decisão extremamente importante, uma decisão dura, né? Que um herdeiro tem, que as pessoas acham que às vezes é fácil ser herdeiro, mas é bem difícil. E a pessoa optando em estar dentro da empresa familiar, né? Que eu vejo na maioria das empresas e que acontece na prática é fazer as combinações de como essa pessoa da família vai entrar, quais são as responsabilidades, qual é o cargo, qual é o salário, quais os benefícios, se não desempenhou bem, como que vai sair da empresa, quem é que vai fazer essa demissão, como é que vai acompanhar o desempenho, se deixa para o pai somente acompanhar ou não, sendo que os parentes sempre acham que quem está dentro da empresa está trabalhando, vou voltar, tá? Sendo que muitas vezes os parentes acham que quem está dentro da empresa a pessoa está trabalhando menos. Então tem esse preconceito também. É membro da família, está lá na empresa, está lá só porque é filho do presidente, só porque é filho de algum familiar. Então, isso é pesado. E tem que buscar muito conhecimento, gente, porque para te posicionar, pode ter um cargo, pode te dar o cargo de presidente, mas se o funcionário ele não compra a ideia de que tu é competente, de que tu tá ali e vai fazer uma boa gestão, não adianta ter o cargo. Tu tem que conquistar os funcionários para que tu tenha sucesso dentro da empresa familiar. Luana, eu sempre, todos os podcasts, a gente faz um no alvo com convidado. E eu canso de falar que liderança não é um cargo. Ninguém compra. Liderança é isso que a Luana trouxe.
Mas agora chegou a parte do no alvo com quem? Com Luana. Então, Luana, eu vou te pedir assim, para tu ser cirúrgica nessa orientação que você trouxe aí e falar o que é de verdade uma liderança e como as pessoas enxergam e como esse líder conquista essas pessoas. Então, a partir de agora, no alvo com a Luana. Nas empresas familiares, não. Nas empresas familiares, o membro nas empresas familiares, a pessoa da família que vai assumir um cargo, seja de diretor, de presidente, não tem um sucesso garantido. Ele pode até entrar com aquele cargo, mas só vai ter sucesso se ele mostrar o seu desempenho e se os funcionários dentro da organização realmente verem que ele está tendo um bom desempenho, que ele está tendo uma boa gestão dentro da empresa. Então, o cargo, ele não é imposto, ele não é um presente que tu deu e vai ser bem feito, não, ele é conquistado. A liderança é conquistada, ela não é algo que é deliberado para a pessoa. Você pegou a visão? Você pegou qual que é o caminho? Vê. Eu sempre falo, se você não é o exemplo dentro da sua casa, para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, eu sinto muito dizer, na empresa você só vai ter mais um cargo. E uma das coisas que a Luana trouxe hoje, nós estávamos conversando nos camarins, é sobre a liderança. E, Luana, muitas vezes, tem muitas mulheres que assistem o podcast e você, como líder, eu gostaria que tu trouxesse para a gente já ir se encaminhando para o final. Quero agradecer mais uma vez a tua presença. Você que está nos assistindo aqui, compartilha esse podcast, segue o canal. Agradecer também a Noveira e a SSCA por nos ajudar a proporcionar esses momentos assim de informação e trazer esse conhecimento para a nossa audiência. Luana, se uma menina chega para você hoje e pergunta para você duas coisas. Primeiro, Luana, eu quero ser uma líder. Quais são as competências que eu devo ter? E, Luana, eu gostaria que você compartilhasse quais são as líderes, mulheres que você mais admira, assim, sabe, aquelas que tocam o seu coração. Então, a primeira é, o que você orienta para uma mulher hoje que quer ser uma líder, que quer crescer, que quer melhorar a sua liderança, e principalmente quem são as mulheres que inspiram você? Primeiro, nós temos que ser líderes de nós mesmas, porque a liderança ela é muito de dentro, ela é muito, a gente não é o uso de ferramentas, vou abrir um livro e vou usar essas ferramentas de liderança e tá tudo certo. Não. A liderança é muito relacionamento, é muito conexão com as pessoas. Então, a primeira coisa que eu acredito é fazer, né, esse autoconhecimento, essa liderança de si mesmo para poder, sim, liderar os outros, poder envolver, né, os outros num objetivo comum e trazer essas pessoas para o que elas têm de melhor, né? Porque a liderança saudável, positiva, é isso. Tu tá conectado com as pessoas e fazer com que as pessoas estejam felizes e trazendo o melhor que elas podem e o que elas têm para um objetivo comum, né, e estarem felizes, darem um resultado melhor, tanto para elas mesmas e, consequentemente, para a empresa. Isso que eu acredito. E como líder, como exemplo de líder, eu tenho muito a Luísa Helena Trajano. Eu tive a honra de estar com ela durante 10 dias, quando eu fui numa feira de negócios, uma feira de varejo, que é a NRF, em Nova York. Então, eu fui junto com o Grupo Mulheres do Brasil, e aí passamos 10 dias estudando sobre varejo, que no marketing o varejo está super à frente, pelo menos comparando com o setor de transportes, e tive o prazer de estar com ela, e ela é uma líder nata. Ela se conecta com as pessoas, sabe, se interessa, ela tem esse lado humano muito forte. E eu, por estar num setor muito masculino, eu nunca tive mais perto uma líder dentro, né, pelo menos trabalhando junto comigo, uma líder. E nela eu pude ter essa referência
né, de liderança feminina, o que me inspira demais. Então, muitas das coisas que eu busco, até como desenvolvimento, e o que eu procuro utilizar no meu dia a dia, em relação a método de liderança, vem dela. Você trouxe uma referência que é uma referência para mim, e a maioria das campeãs também que vieram, passaram por aqui, falaram da Luísa, né? Da simplicidade, da generosidade com que ela faz o negócio. Porque Luana, ela não é aquela líder guru que vou te mostrar os 5 passos da liderança que você vai conquistar, né, a sua equipe. Não, liderança é se conectar, liderança é trazer o melhor de cada pessoa. E tu só se conecta também sendo humano com a outra pessoa. não, e ela não vai te dizer os 5 passos, ela vai fazer os 5 passos para você ver, né? Isso Exato. que eu acho que é sensacional. Luana, eu quero de coração te agradecer o teu tempo por você ter estado conosco aqui. Você que você que chegou até agora, obrigado pela tua audiência e vou deixar o espaço, Luana, para você divulgar o teu trabalho, o teu serviço, o que você está ideando agora para esse segundo semestre, o que mais você está trazendo, então, e já deixa as tuas redes sociais aqui, porque essa é a nossa ideia do podcast, né? Todo mundo tem que se conectar, tem que ganhar, tem que avançar, então chegou a hora do vendo o seu peixe, porque aqui a gente também se ajuda bastante, né, Luana? Vai lá. Quero agradecer, Álvaro, muito feliz em poder compartilhar experiências práticas, né? Porque eu sempre procuro trazer coisas bem práticas mesmo, a teoria é super importante, é uma base de tudo, mas trazer casos práticos para a gente refletir em cima disso é muito importante. Eu tenho compartilhado nas minhas redes sociais muitas experiências com empresas familiares e também liderança feminina. Tenho feito mentorias e palestras que eu tenho, assim, tem me dado muito prazer, tenho gostado muito, porque essa troca com outras pessoas que também têm essa jornada, né, ou estão começando nessa jornada e vendo a contribuição, né, que a gente pode encurtar as dores dessa pessoa nesse caminho todo, tem me feito muito bem. Então, quero agradecer. Quem tiver interesse, né, no tema de empresa familiar, liderança feminina, gestão, me segue ali no Instagram, nas redes sociais, é Luana Fleck. Maravilha, o nosso Alan, que é o mega editor do podcast, já está colocando na tela para você. Na descrição do vídeo também já está aqui o Insta da Luana. Eu só tenho que te agradecer, Luana, por você ter reservado esse tempo, ter estado aqui compartilhando. E de coração, muito sucesso para você. Vai para cima, brilha e siga levando essa luz para mais pessoas, que eu tenho certeza que a gente tem muito trabalho para fazer nessa caminhada ainda. Muito obrigada e continuamos juntos aqui na rede social. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado a você que ficou até agora, nesse momento, em mais um podcast no Alvo com Álvaro, podcast dos Champions, dos campeões. Você que, curte aqui, não come bola, uma das coisas que eu sempre falo, desde o primeiro episódio que tu escuta, chega no topo quem tem atitude, então já te inscreve no canal, compartilha esse podcast com teus parceiros, que eu tenho certeza que é assim que a gente cresce. Agradecendo a Vera Tecnologia, a SSCA e graças a essas empresas também parceiras que a gente avança. E claro, se um dia você precisar de uma palestra, de uma mentoria, de um campeão na tua empresa, chama aí Álvaro Adam, que vai ser uma honra a gente voar junto. Campeão, a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo no coração e vai pra cima, campeão. Tchau!